Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel e sejam todos muito bem-vindos a esse canal no YouTube. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre algo que foi muito marcante na minha vida. Durante o meu processo de participação do mestrado, eu descobri que tinha uma prova de proficiência. E essa prova de proficiência em línguas, no caso, apenas um idioma, que eu podia escolher entre inglês e espanhol, determinaria toda uma história, todo um percurso que eu vou contar a partir de agora para vocês. Se você, assim como eu, teve dificuldade na prova de proficiência, ficou ansioso, ficou ansiosa, preocupada, se você quer antecipar alternativas possíveis para esse momento da prova de proficiência em inglês, ou em espanhol, ou em outros idiomas, acompanhe essa série de vídeos. Aqui eu vou contar para vocês detalhadamente todo o processo. Desde a primeira dificuldade, encontrar alternativas, aplicar alternativas, tentar criar e, de fato, criar um curso para que alunos, professores, colegas possam se beneficiar e evitar o mesmo transtorno que eu tive. Durante o meu ensino médio, eu tive aulas de inglês. Também tive aulas em colégios particulares de inglês, em escolas de idioma. Mas eu tenho uma realidade de dificuldade para poder aprender o idioma. Anos mais tarde eu descobri alguns motivos, mas naquele tempo, naquele momento, eu não sabia. Fiz vários cursos, fiz vários módulos, não tinha tantos problemas assim com a leitura em inglês, até que, durante o mestrado, eu me deparo com um processo de proficiência em idioma, escolho o inglês, não passo na seleção, na prova, e como a prova era um requisito para a conclusão do mestrado, começa toda uma saga, que culmina com esse vídeo de hoje e com desdobramentos que possam vir futuramente, onde eu consigo, de fato, elaborar um curso e ajudar alunos, e mais atualmente orientar uma aluna de mestrado, no mestrado em ensino, avaliando e verificando a alternativa que lá em 2005 eu comecei a pensar. Então vamos lá. Eu sou de uma cidade no interior de Minas, passei o meu mestrado, na seleção do mestrado, para realizar na Unicinos, em São Leopoldo, interior do Rio Grande do Sul, região metropolitana do Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre. Uma viagem complexa, uma outra realidade, uma outra cultura, outro clima, outro estilo de alimentação. Pela primeira vez morando muito longe de casa, uma realidade de mestrado para um aluno que tinha acabado de concluir a faculdade particular, uma realidade bem diferente. Enquanto na graduação eu tive disciplinas de 1 ano, no mestrado eu cheguei e durante 1 mês eu tinha nivelamento. Disciplinas de 4 semanas, 4 noites, 1 noite por semana. Onde eu precisava alcançar a aprovação num nível que qualificasse todos os alunos para conseguir acompanhar as primeiras disciplinas obrigatórias do mestrado. Mais tarde, depois de fazer algumas disciplinas obrigatórias, me inscrevi no processo de proficiência de idiomas, na prova de proficiência. Durante todo o mestrado, li textos em inglês, mas nunca tinha praticado a escrita. Não lembro exatamente como é que foi a prova, não recuperei ela aqui agora, até porque o processo de proficiência de uma instituição para outra varia. O processo de proficiência
em um idioma ou em 2 idiomas, depende da instituição, do programa de pós-graduação que você está prestando seleção ou mesmo durante o processo. Pode ser cobrada essa prova de proficiência. Acontece que, nessa primeira avaliação que eu fiz, eu não passei. Faltavam vários meses, quase um ano, para eu concluir o prazo regulamentar do mestrado, que são 2 anos. Mas, claro, além da inquietação de ter que terminar a dissertação, que já estava com um bom desenvolvimento, já tinha previsão de publicações internacionais, inclusive, gerou a inquietação de vamos ter que encontrar alternativas, seja para estudar em curto prazo, seja para realizar essa prova em outros lugares, estudando também. E foi quando eu estabeleci diversos planos. Um dos planos, claro, procurar todas as oportunidades que eu tivesse em volta para realizar essa prova, porque, eventualmente, uma prova elaborada com algo que eu tivesse mais facilidade para responder podia fazer com que eu conseguisse alcançar a proficiência. Às vezes, uma prova realizada alguns meses depois seria mais interessante para que eu pudesse estudar nesse período. E, portanto, o primeiro passo que eu tracei foi elencar todas as provas, todas as possibilidades de prova na região onde eu podia me deslocar para realizar a prova, que fossem provas aceitas pela instituição que eu estava, a Unicinos. Uma vez feito isso, tracei planos de estudo em diferentes frentes, em diferentes oportunidades de trabalho, para que eu conseguisse complementar a minha formação em línguas e conseguir alcançar as habilidades cobradas na avaliação de proficiência em alguma das instituições que eu estava tentando me inscrever e, de fato, me inscrevi em algumas delas. Afinal de contas, em se tratando de uma língua, e uma língua estrangeira de origem diferente da nossa língua materna, natal, ela requer um outro modo de pensar, ela tem uma outra estrutura. E uma língua estrangeira, ela requer que você estude escrita, leitura, parte oral, parte de interpretação, palavras que se parecem, mas não são, de fato, significados com o que você conhece na sua língua mãe. E, aos poucos, você precisa aprender continuamente essa língua, mesmo não praticando no dia a dia, mesmo não tendo grandes contatos com ela, a não ser através de leituras que são frequentes, principalmente no meu caso, que sou da área de ciência da computação. Então, os meus 2 planos foram aprimorar as habilidades necessárias, as habilidades que eram cobradas na prova de proficiência, encontrar alternativas de outras provas que eu pudesse realizar e melhorar o meu conhecimento da língua. Não apenas vocabulário, não apenas estudos pontuais, mas melhorar de fato o meu conhecimento da língua. Felizmente, com essas 3 estratégias, eu consegui rapidamente ter a aprovação da proficiência em língua. Isso foi muito bom. Mas acendeu uma luz de alerta, porque se eu passei por esse aperto, por esse apuro, muita gente pode passar também. E eu sou uma pessoa que fico muito inquieto nessas situações. Eu preciso ajudar as pessoas. Mesmo que eu não as conheça, mesmo que eu não saiba qual vai ser a preferência de cada uma delas, mas eu preciso dar a minha contribuição, deixar o meu ponto de vista para que, quem sabe, ao olhar o meu ponto de vista, essa pessoa encontre um atalho, gaste menos tempo, tenha menos dor de cabeça do que eu tive na situação. E aí,
Consegui a aprovação, terminei o mestrado. Fui convidado para uma palestra num evento, para um minicurso em um evento, na minha cidade, em Minas. E quando me pediram o tema que eu forneci foi exatamente um curso de treinamento em inglês. Não, eu não tenho formação na área, mas eu queria experimentar, conversar com os alunos da faculdade e ter o feedback de outras pessoas a respeito de o que eu aprendi com aquele processo todo. E, claro, incluir conhecimentos de inglês que eu obtive ao longo do tempo e tentar identificar até que ponto era a dificuldade minha no conhecimento da língua portuguesa, minha língua mãe, até que ponto era a dificuldade de conhecimento na língua estrangeira, no caso a inglesa, e até que ponto era alguma outra habilidade que eu precisava alcançar. Esse curso foi muito interessante, teve alta adesão, teve um feedback muito positivo. E logo depois, fui fazer meu doutorado. Em 2012, prestei o concurso para professor efetivo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa. Fui aceito. E na primeira oportunidade que eu tive, eu descobri que lá existia um projeto de inclusão digital, projeto similar ao que eu tinha coordenado durante o meu curso superior, durante minha faculdade. E não apenas para ensinar informática básica, editores de texto, Excel, planilhas, apresentações, programação básica. Eu também propus e foi aceito pela comissão que estava coordenando e estava organizando o programa de inclusão, a criação de um curso de inglês instrumental, inglês técnico, dicas de inglês, alguma coisa desse tipo. Vocês vão perceber, por essa série de vídeos, que o foco é muito grande no inglês, principalmente por ser a minha área de formação, a computação, e a maior parte dos trabalhos produzidos e publicados com alta qualidade no mundo estão em inglês. A academia, a comunidade da computação fala inglês, lê inglês, trabalha com inglês. A programação dos aplicativos e softwares é feita usando palavras em inglês, termos e comandos em inglês. No entanto, eu quero deixar muito claro a cada um de vocês que está acompanhando aqui que esse curso ele pode ser facilmente adaptado para qualquer outro idioma. Afinal de contas, quando a gente compara português e inglês, são dois idiomas de origem diferente e são dois idiomas que você precisa encontrar similaridades e diferenças e tentar, de fato, aprender melhor os dois para que você tenha resultado melhor nos dois. Essa é uma primeira informação extremamente relevante que eu quero deixar para vocês. Não adianta você se dedicar apenas ao aprendizado da língua estrangeira. Algumas questões podem ser e devem ser da sua língua natural, a sua língua mãe. E lá, na Tecnológica Federal do Paraná, quando a gente ofereceu esse curso mais uma vez, resultado positivo, feedback, retorno positivo. E mais atualmente, o que eu fiz foi, já na Universidade Federal Fluminense, que eu vim por redistribuição, meu pedido para ficar mais próximo da família. Consegui, em 2016, me credenciar no programa de mestrado em ensino. E muito rapidamente peguei para orientar uma aluna que trabalha no ensino de idiomas, no ensino de inglês, que gosta da área de tradução. E a gente começou a fazer um trabalho, claro que em 2 anos não é um trabalho tão robusto que é como a gente gostaria, porque vai levar 8, 10 anos para que isso seja, de fato, formulado e formalizado como precisa ser por especialistas da área. Eu fui como uma pessoa externa, estudando a área e tentando desenvolver o meu próprio caminho, a minha própria solução, e eu compartilho o meu caminho.
para que as pessoas possam se motivar e encontrar alternativas a partir do caminho que eu desenvolvi. E nesse trabalho com a Camila, a gente fez um estudo dos tradutores automáticos e a gente fez um estudo para propor um curso um pouco diferente às pessoas que precisam escrever textos curtos. Esse trabalho está disponível. Aqueles que tiverem interesse em ler, é uma dissertação de mestrado muito interessante, muito proveitosa e que dá desdobramento para muitos trabalhos e muitas pesquisas. Vou, a partir de agora, começar a compartilhar uma tela com vocês para poder retomar todo esse curso e para poder apresentar a vocês visualmente algumas das questões que eu discuto e como que eu condensei todas as informações desses anos de modo a tornar isso um pouco mais didático. Bom, então vamos para a primeira parte, introdução. Perceba que eu dei o nome de técnicas para leitura de textos em língua estrangeira, inglês. São técnicas, estratégias, com o objetivo principal de leitura. Não há aqui uma tentativa de prática oral ou de prática escrita, apesar de que a leitura vai melhorar a sua proficiência também em escrita e pode melhorar também um pouco da sua proficiência oral, porque vai melhorar seu conhecimento de vocabulário e coisas do tipo. Lembrando que esse material foi produzido na íntegra por mim a partir da experiência que eu já contei para vocês. O nosso sumário dessa primeira parte, dessa introdução e de todo o material, toda a conversa que nós vamos fazer aqui é esse. Primeiro, falando um pouco sobre quem sou eu, já adiantei bastante desse assunto. Depois, falando sobre motivação e autoconhecimento, porque, afinal de contas, ao se deparar com uma dificuldade, a pessoa tende a não produzir, a estagnar, a parar e não conseguir andar. E é preciso que o tempo todo a gente dê o próximo passo. É preciso que o tempo todo você pense em estratégias, pense em alternativas e comece a colocar cada uma dessas alternativas, cada uma dessas estratégias em prática. Isso é muito útil, é muito interessante e é muito gratificante, porque à medida que você vai realizando passo após passo, você vai percebendo uma evolução que é muito prazerosa. Depois, claro, a gente vai falar de inglês, tempos verbais, partes da frase, algumas questões técnicas do inglês. Depois a gente entra numa etapa onde eu falo sobre o uso do dicionário. Afinal de contas, você sim vai ter dificuldades em diversos termos, mas você também vai conseguir aprender utilizando o dicionário de forma mais direcionada. Porque você tentar ler um texto onde a cada 2, 3 palavras você para verificar o significado de uma, você não leu a frase toda e você não tentou fazer inferência, tentou interpretar, tentou descobrir, mesmo que aproximadamente, proximamente, qual é o significado de determinadas palavras. Então, algo que eu aprendi com essas dificuldades e com o percurso desde então é a necessidade de um uso adequado do dicionário. E depois, algo que para mim foi fundamental: técnicas de leitura. Muito considerado, muito comum em disciplinas de inglês instrumental, de espanhol instrumental, de português instrumental. Técnicas que te ajudam muito. E aí, a gente começa a falar sobre mim, citando a quantidade de cursos e capacitações que eu fui buscando do assunto, porque, afinal de contas, eu não conseguiria
passar se eu não soubesse técnicas de leitura, que até aquele momento eu sequer sabia que existiam. Mas depois que eu passei na prova do mestrado, que eu entrei na seleção do doutorado na Escola Politécnica da USP, o trauma permaneceu. Então, o grande medo que eu tinha era de realizar toda a minha tese, produções, mas não conseguir ser doutor em função de uma prova de proficiência que eu, mais uma vez, teria dificuldade. Então, logo que entrei no doutorado, a primeira coisa, assim que eu tive algum tempo disponível, em função das disciplinas, foi encontrar alternativas de estudar inglês, estudar formas diferentes, complementar meu aprendizado, para eu poder conseguir passar o quanto antes e tirar esta pedra do caminho, ou possível pedra no caminho na seleção e na conclusão do doutorado. A motivação para a criação desse material todo foi, logo, primeiro pelas dificuldades que eu passei e depois pelos comentários dos alunos, dos colegas, dos professores, companheiros, porque eles sempre diziam que tem material demais, mas o material não está organizado e direcionado para as provas de proficiência, especificamente, e tem um problema de disponibilidade de professores para treinamento específico. Normalmente, as escolas de idioma fazem treinamento em todas as vertentes, leitura, escrita e oral. E isso não é interessante, nem em função da amplitude, nem em função do prazo para aquelas pessoas que estão na situação que eu estava, que é de proximidade de uma prova de proficiência escrita. E aí eu disse, vou tentar. Mas por que eu vou tentar criar esse curso, criar esse material? Primeiro, porque eu quero aprender. E uma das formas de aprender, a melhor forma, segundo a ciência cognitiva, para aprender, é exatamente ensinando outras pessoas. Nós, além de organizarmos o conhecimento, nós também somos obrigados a buscar esclarecimento a respeito de pedaços de conhecimento que não estão disponíveis, que você ainda não detém. Então, ensinar as pessoas é ótimo. A minha necessidade de passar era fundamental. Só que não foi só isso. Eu também utilizei alguns dados que eu conhecia e que me deixavam muito intrigados, porque cognatos são palavras parecidas das duas línguas. E existem vários livros que dizem 90% dos cognatos, muitos cognatos, não sei quantos mil cognatos, 100 cognatos mais comuns, 100 palavras mais comuns. Ou seja, se a maior parte das palavras nesse idioma que eu preciso aprender é parecida com o que eu sei da minha língua nativa, por que a menor parte está complicando o meu processo de aprendizado e, claro, o meu processo de demonstração desse aprendizado? Além disso, se existem livros e materiais disponíveis indicando que existem, por exemplo, 1000 termos mais comuns em inglês. Se eu aprender esses 1000 termos, significa que boa parte dos textos eu vou conseguir interpretar, eu vou conseguir entender minimamente ou razoavelmente. E isso pode ser suficiente para que eu consiga a aprovação que eu precisava. E aí eu disse, ok, vou me fazer um teste de loucura. Vou me fazer um teste de organizar o que eu sei, procurar informações, procurar especialistas e começar a aplicar isso em algumas pessoas para ver se isso funciona. E adianto para vocês como spoiler.
Eu apliquei em 2 primas de 13 anos que nunca tinham visto nada de inglês. E apliquei isso com meu pai num artigo internacional de uma área técnica, que é da computação. E eles 3 tiveram resultados muito interessantes fazendo o que eu vou apresentar aqui para vocês. E aí, bom, como é que eu chego nesse material? Não é apenas pela motivação, mas é também porque eu sou avaliador de artigos de diversos eventos. Eu já avaliei, inclusive, muito mais eventos do que eu coloquei aí, desde a criação desse material. Eu sou professor de disciplinas de metodologia de pesquisa, de tópicos especiais, tenho orientações de trabalho de graduação em mais de um curso, em trabalhos de mestrado, tenho processos de coorientação, já concluídos, inclusive, interdisciplinares. E isso faz com que eu consiga, além de ter um bom trânsito e conversar com pessoas de diversas áreas, eu consiga verificar similaridades e diferenças de uma área para outra. E, claro, não conheço tudo, mas pelo menos uma noção breve a gente começa a ter. E a metodologia científica nada mais é do que uma norma, um conjunto de normas e padrões para você conseguir escrever e desenvolver e apresentar cientificamente um trabalho que foi realizado. Desenvolver cientificamente um trabalho de pesquisa. Portanto, também tenho experiência como revisor e professor e orientador que poderia me ajudar nesse processo todo. Então, vamos organizar para tentar ajudar. Peguei meu pai como cobaia, como eu acabei de dizer, e estabeleci alguns parâmetros. O primeiro dos parâmetros é que, obviamente, conceitos de inglês ajudariam muito, muito. Se a pessoa sabe 0 de inglês, a técnica e a estratégia que eu vou apresentar para vocês, ela tem resultado bem reduzido. Se a pessoa sabe 50% de inglês, o resultado já é bem melhor. 70%, melhor ainda. Ou seja, quanto melhor o conhecimento do idioma que você vai prestar a proficiência, melhor o resultado que você vai obter. Mas a técnica pode te ajudar. Além disso, você precisa estudar, então, o básico do inglês, o básico do idioma, começar pelo básico do idioma, mas você também precisa entender de inglês instrumental. Também precisa entender de técnica de leitura, também precisa entender de uso de dicionário, também precisa entender de diversas outras estratégias que você pode aplicar e que, com certeza, vão demandar de você menor gasto de energia e menor tempo. Esse é o nosso propósito. É que você acompanhe esses módulos todos dessa série e consiga gastar menos tempo. Então, eu te convido a maratonar essa série de vídeos. São poucos, mas vale a pena. Eu garanto. Garanto porque funcionou comigo. Garanto porque já deu resultado para várias pessoas que eu conheço que experimentaram e não tem nenhum milagre, não tem nada que seja uma solução pronta. Mas são estratégias e passos que vão ajudar você a escolher o melhor caminho a traçar. Afinal de contas, a gente está falando de uma língua. E é uma língua estrangeira. Qual é a questão principal da língua estrangeira? E por que a dificuldade no aprendizado da língua estrangeira? Você, quando jovem, bebê, criança, seu sistema cognitivo ainda não está completamente formado, consolidado, ele demora para se consolidar.
e você fica ouvindo sons ritmados e associando isso a palavras, associando isso à escrita, a objetos, isso se torna parte de você. Quando ainda nessa faixa de criança você começa a ouvir outros idiomas, uma prática, um estudo, uma dedicação ao longo do tempo vai fazer com que também esses outros idiomas possam ser partes de você. Muito diferente acontece quando você, muito mais velho, adulto, adolescente, universitário, vai começar a estudar o idioma com profundidade, porque até então você teve algumas aulas de conhecimento muito básico. Mas não é o final dos tempos. Você consegue aprender o suficiente para não ter dificuldades numa prova de proficiência se você souber a complexidade, a duração que você tem, o prazo que você tem, e se você conseguir se organizar para cumprir as atividades. Entender e criar a sua própria estratégia passa por perceber que uma língua estrangeira ela tem uma complexidade, uma língua tem uma complexidade. Uma coisa é a língua falada, a outra coisa é ouvir e interpretar adequadamente, a outra coisa é a escrita, escrever letra por letra até chegar a palavras, frases, textos compreensíveis. E a outra coisa é a leitura. Seja leitura através da tradução, seja leitura para compreensão. Então, a primeira coisa que você já pode começar a fazer é você está diante de uma avaliação que envolve um idioma, se avalie em relação a essas 4 frentes, a esses 4 eixos. Se avalie em relação ao que é pedido no teste e ao quanto você conhece. Aí já vai a primeira dica. Pegue provas anteriores. Pegue uma prova anterior e faça. Veja como é que você foi. Logo que você entrar, ou logo que você decidir entrar, conheça. O quanto mais você conhecer, melhor você vai agir. Melhor você vai tomar decisões de escolha. Aqui eu coloquei em letras maiores, letras maiúsculas, leitura e compreensão, porque, afinal de contas, no caso da minha prova de proficiência, a complexidade do inglês era leitura e compreensão. A cobrança na avaliação era leitura e compreensão. Portanto, de nada ia adiantar ou ia influenciar muito pouco aprender a falar inglês, aprender a ouvir bem inglês, aprender a escrever bem em inglês. A prova era de leitura de texto em inglês, interpretação e resposta em português. Veja esses detalhes. Eles fazem bastante diferença. Existem ainda as 2 questões. Textos da área, existe a área técnica associada. Então, se você está falando de um programa, de um mestrado, como eu disse, de computação, ou da área de saúde, ou da área de artes, da área de história, leia e pratique com textos que tenham termos técnicos da área que você precisa. Afinal de contas, uma parte do conhecimento do idioma é o conhecimento de palavras reservadas do idioma, palavras técnicas da área. A computação tem muitos termos técnicos cunhados por pesquisadores mundo afora, utilizados em softwares e programas mundo afora, que acabam sendo muito familiares em alguns países,
mouse, por exemplo, no Brasil, e que você precisa entender o que ele representa dentro do texto e qual é o significado, qual é a tradução direta da palavra. Repare que não é tradução direta apenas, é compreender no contexto. E esse material também vai ser útil para que você conheça trabalhos relacionados. Olhar trabalhos relacionados, verificar o que outros pesquisadores fazem, verificar o que outros professores da área fazem, como é que eles escrevem, como são os artigos dos brasileiros escrevendo em inglês. Será que você tem mais facilidade para ler o que os brasileiros escrevem? Será que você tem mais facilidade para ler o que os americanos ou que os britânicos escrevem? Ou que os africanos escrevem? É uma questão de conhecer que há diferença e escolher o caminho que seja mais produtivo para você. Bom, pessoal, então olha só. Vocês conseguiram ver até aqui um pouquinho da história, um pouquinho da motivação e um pouco da complexidade, da necessidade de entendimento do cenário que não envolve apenas o conhecimento do idioma, palavras no idioma, leitura de um texto, interpretação pura desse texto, mas entender quais são as dificuldades, necessidades, o que pode ser cortado, como você pode otimizar, ganhar tempo. E nessa primeira parte, foi algo muito breve, algo muito rápido. A gente ainda vai entrar nas partes mais complexas, mais completas, e vai conversar diretamente sobre tudo que eu fiz e tudo que eu passei. Eu sou o Daniel e eu agradeço muito por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Te espero nos próximos vídeos da série, onde eu falo sobre passando numa prova de proficiência, especificamente no meu caso, em inglês, mas que serve para diversos outros idiomas. Um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou dessas primeiras informações, considere curtir. Compartilhe isso com seus colegas, com seus amigos, com aquele candidato ao mestrado, com aquele mestrando. Antecipe. Quanto mais nós conseguirmos antecipar os possíveis problemas, melhor a gente pensa, melhores estratégias a gente traça e melhores resultados a gente alcança. Um grande abraço mais uma vez a todos vocês, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.